O homem da mão ressequida, esse homem teve a sua mão curada, bispo. Hoje a leitura é Marcos capítulo 3, é isso mesmo. Seja bem-vindo a mais um devocional diário aqui da série A Bíblia, a qual eu, o bispo Fabrício Dias, sou o seu companheiro de leitura para que você cresça espiritualmente diante da presença de Deus. E hoje nós vamos ler Marcos capítulo 3 e vai ser uma bênção para a tua vida. Se você é novo por aqui no canal, já aproveita para se inscrever, porque se você se inscrever, você vai receber palavras todos os dias para ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse comigo. Isso não é uma bênção para a tua vida? Nós estamos lendo ela todinha. Já lemos Mateus, os 28 capítulos de Mateus, já estamos finalizando Gênesis. Hoje eu estou lendo mais um capítulo com você de Marcos, e assim, livro a livro, nós vamos ler a palavra de Deus todinha para nos fortalecermos, né? Para ficarmos fortes espiritualmente falando. E já deixa o seu joinha aqui já. Como que eu faço para deixar o joinha? É só você clicar aqui, ó, nesse joinha que tem aqui embaixo. Bispo, eu estou assistindo pela TV. Pega o teu celular lá, entra no aplicativo do YouTube pelo seu celular e aperta o joinha, porque ajuda muito a gente chegar a mais pessoas. Vamos chegar aqui a 100 joinhas aqui hoje, para que rapidamente pessoas cheguem e recebam a palavra de Deus junto comigo e junto com você. Bora lá, diz assim o primeiro versículo, ó. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das suas mãos. A mão dele acho que era atrofiada, né? A mão dele era atrofiada ou tinha alguma enfermidade que fazia ela ser travada, né? Ele tinha a mão ressequida. Lembrando que a leitura que eu uso para ler a Bíblia com você aqui é a ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Se você está com uma Bíblia sua King James, NTLH, uma corrigida, uma NVI, que é a nova tradução de hoje, não tem problema. Só você não vai conseguir ter aí as mesmas palavras usadas, mas o significado é o mesmo, tá bom? E se você deseja uma Bíblia, aqui embaixo na descrição temos aqui links, né? O que é link, bispo? É um endereço que você aperta e vai direto para uma loja virtual para você comprar Bíblias, para você comprar livros e ser abençoado espiritualmente falando. Tá aqui embaixo na descrição. É só você procurar aqui que vai ser uma bênção para você, tá bom? Vamos ver o que aconteceu com esse homem no versículo 3, né? E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio, meu filho. Jesus chamou ele, né? Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Jesus perguntou para aqueles homens, né? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. Estendeu ele a mão e ela lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirar a vida. Eles queriam a todo custo tirar a vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava batendo de frente com o sistema, né? Aqueles homens eram hipócritas, prefeririam muito mais, né? Ver o sofrimento do povo do que ver eles com a vida totalmente restaurada. E Jesus estava ali para abençoar, né? Como ele está hoje no nosso meio, porque ele está no nosso meio através do seu Espírito Santo, da sua misericórdia. Ele deseja o nosso bem. O seu bem aí, o meu bem aqui, o nosso bem. Vamos continuar. Jesus se retira à cura de muitos à beira-mar. É o próximo título, tá bom? Diz assim, ó: retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar e seguiam da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Edumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom,
uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. As multidões ficaram sabendo como era a manifestação do poder de Deus através da vida de Jesus, e eles começaram a vir dos quatro cantos para serem abençoados e para conhecer Jesus, né? E olha o que acontecia, versículo 9, né? Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não os comprimirem, né? Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então, Jesus, ele sabia que quando o povo vinha para espremê-lo, né? Para tentar tocar, para tentar alcançar ele, pedir uma oração mais pessoal. Então, Jesus orientou os seus discípulos, ó, sempre tenha um barco junto com a gente, porque quando a multidão chegar e vir tentar me espremer, a gente sobe no barquinho, afasta um pouco o barquinho para dentro da praia, aí eu começo a pregar. Por que Jesus falava isso? Se o intuito de Jesus era abençoar as pessoas, ele falava isso primeiro, né? Lógico, se eles machucassem Jesus ali, apertassem ele ficaria impossibilitado de continuar a sua missão. Mas depois, o principal intuito de Jesus fazer isso era o quê? É porque ele sabia e queria ensinar isso para o povo, que o que mudava a vida é a palavra que saía da sua boca. O que muda verdadeiramente a vida é a palavra que sai da boca do homem de Deus. É a palavra de Deus que muda a nossa vida. E ele estava querendo mostrar com isso, ó, eu posso até tocar em você, você vai ser curado, vai, a oração e tudo mais. Mas o que muda mesmo é a palavra que está sendo liberada. É isso que muda. Jesus estava querendo passar isso para o povo. E eu, em nome de Jesus, estou passando isso aqui para você. A oração, eu costumo dizer, que ela é uma boia que é lançada para uma pessoa que está se afogando. Pense comigo, uma pessoa quando ela está se afogando, joga-se uma boia para ela, ela abraça a boia e a pessoa tira ela com a corda, salvou ela. Isso é o poder da oração. Mas qual é o poder da palavra, bispo? O poder da palavra é o seguinte, a palavra ensina a pessoa a nadar. Se a pessoa sabe nadar, ela cai na água, ela não vai afogar. Então, esse é o poder da palavra, esse é o paralelo que temos que entender. Você ficar dependente somente de orações, você vai ser uma pessoa que sempre vai ficar recebendo boias para sair do afogamento. Mas se você começa a depender e aprender, à luz da Bíblia, o poder de Deus, você aprende a nadar e você começa a caminhar com as suas próprias pernas, tá bom? Bora continuar? Deu para entender aí? Vamos lá. Tá vendo como que vale a pena você se inscrever no canal? Aqui você vai aprender muita coisa da parte de Deus, né? Ele continua aqui no versículo 11, né? Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que não expusessem à publicidade aquilo ali. O título: A escolha dos apóstolos, os seus nomes. Versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir os demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariote, que foi quem o traiu. Esse aqui são os nomes dos 12 discípulos, né? Dos 12 apóstolos que Jesus escolheu no meio de grandes multidões que tinham ali com ele, né?
A blasfêmia dos escribas, versículo 20. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os próprios parentes, né? Olha para você ver. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: este está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Falando que Jesus ele fazia tudo que ele estava fazendo pelo poder do diabo. Olha, hoje você vê as pessoas falando mal de homens de Deus, você vê perseguições. Olha o que falaram de Jesus, são coisas normais. Quando falam mal, criticam isso, criticam aquilo, é coisa normal. Quando criticam você pela sua fé, por você ir nesta igreja, naquela igreja, você ser um praticante da fé e criticam você. Olha o que fizeram com o nosso mestre. Falaram que aquilo que ele fazia era pelo poder do demônio. Olha, imagina o que vão fazer com a gente, que somos os seus servos. E ele continua, né? No versículo 23. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ele está dizendo, se eu expulso demônios pelo poder do demônio, do diabo, a casa dele está dividida, então ele não vai poder vencer. Ele está desunido, ele está mandando os seus próprios embora. Jesus estava mostrando que ele, através dessa parábola, vem de outro reino. O reino dele é o reino de Deus. É o mesmo reino que eu e vocês, tá bom? Vamos continuar aqui. Já estamos acabando a leitura. Lembrando que eu tenho sempre uma oração quando eu acabo a leitura do devocional para você se encher desta palavra, tá bom? Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, ele está possesso de um espírito imundo. Então, o único pecado que não tem perdão à luz da Bíblia é o pecado contra o Espírito Santo. E Jesus mostrou isso aqui nessa passagem. Bispo, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Só de você ter essa dúvida e esse medo, você não pecou contra ele. Só de você, porque muitas pessoas falam, será que eu pequei? Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Eu já cometi esse pecado aqui imperdoável? Não. Só de você ter essa dúvida dentro de você, essa preocupação, você é uma pessoa que está ao alcance da misericórdia e do perdão de Deus. Porque somos pecadores. Não fomos praticantes deste pecado quando nós temos esse receio, esse temor. Então fique em paz, que o Espírito Santo está cuidando de você, tá bom? Vamos terminar aqui a nossa leitura e eu quero orar por você. Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu? Sim. No final, vai compartilhar com pelo menos 5, 10, 15 pessoas? Você será muito abençoado, tá bom? E manda eles se inscreverem, tá? Fala, vamos se inscrever no canal para a gente ter um devocional todo dia da palavra do Senhor Jesus. A família de Jesus, versículo 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhes disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Falaram para Jesus, né? A tua mãe, os teus irmãos, as tuas irmãs estão lá fora, não conseguiram entrar, Senhor Jesus. Estão chamando o Senhor. Vamos ver a resposta dele. Versículo 33.
Então lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Ele fez uma pergunta. E ele mesmo respondeu, versículo 34, e correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que interessante. Nós estamos lendo aqui em paralelo com Marcos. Se você está na construção aqui desta maratona da Bíblia toda, se você já chegou à frente, você já tem tudo lido. Mas se você está nesse momento agora, nós estamos lendo Marcos nesse momento, né? E estamos lendo também Gênesis. E nós lemos ontem falando sobre a obediência de Abraão quando foi solicitado Isaac. E está vendo como tudo na Bíblia se liga? Tudo na Bíblia tem uma conexão. Lá nós vimos a obediência de Abraão. Aqui nós estamos vendo Jesus falando que todo aquele que obedece o seu pai são os seus parentes. E isso é muito forte. Deus, ele conta com a nossa obediência em nome de Jesus. Sabe que somos pequenos? Sabe que somos falhos? Sim. Mas com a ajuda do Espírito Santo, ele deseja a nossa obediência. E eu quero orar por você agora, tá bom? Você aceita a minha oração? Antes de orar, eu já quero falar que amanhã eu aguardo você aqui de novo. Todos os dias eu estou aqui, lendo um pouquinho da palavra de Deus com você, até acabarmos a Bíblia toda. Já lemos Mateus, estamos lendo Marcos, estamos lendo também Gênesis, daqui a pouco vamos entrar em Êxodo, Número, Levíticos, vamos estar lendo Lucas, João, vamos ler toda a Bíblia, tá bom? E eu quero ler com você, porque este é o meu intuito aqui, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este homem e esta mulher que leu a palavra de Deus aqui comigo, que a tua mão poderosa ajude que essas palavras penetrem no coraçãozinho de cada um deles, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Vou deixar aqui na tela vídeos para você conhecer um pouco mais do canal, bem no meio, a foto minha da pastora para você se inscrever, se não é inscrito, e amanhã eu aguardo você. Um beijão no seu coração, do seu bispo. Deus te abençoe e até amanhã.